Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo. E eu sou o Nando Sbruzzi, e hoje vamos bater um papo sobre saúde, estética e a evolução da odontologia. A cirurgia ortognática é um procedimento realizado para corrigir alterações ósseas da face e dos maxilares. Inicialmente, ela era indicada principalmente para corrigir deformidades dentofaciais e problemas funcionais severos, como dificuldade para mastigar, alterações respiratórias, dores articulares, problemas na fala e desalinhamentos importantes da mordida. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, há pouco mais de uma década estimava-se que 10 milhões de brasileiros precisariam se submeter a uma cirurgia ortognática para a correção de problemas no maxilar e na mandíbula. Um estudo do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial afirmou que 60% da população do país necessitaria de algum tipo de tratamento ortodôntico, mas 5% só resolveria o problema se passasse pela intervenção cirúrgica. Mas hoje, além da parte funcional, a cirurgia ortognática também passou a ter um impacto estético importante, pois ela modifica o posicionamento ósseo da face, trazendo mais equilíbrio facial, harmonia e a melhora da autoestima. E dessa forma, a estética, muitas vezes, é consequência da melhora funcional. Com a intervenção da cirurgia ortognática, o paciente respira melhor, dorme melhor, mastiga corretamente e ainda ganha harmonia facial. E para nos explicar mais sobre isso, recebemos a cirurgião dentista, doutora Angela Ioffe, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia e implante facial. Seja bem-vinda. Ai, o prazer é todo meu. Muito obrigada por essa oportunidade de hoje e espero que seja bem valoroso para nós e para os nossos pacientes. Com toda certeza será. A gente enrola a língua quando vai falar bucomaxilofacial, né? É quase um trava-língua. É quase. Mas vamos lá, né? Como dizem, então, doutora, a face é o nosso cartão de visitas, né? É o centro das nossas interações sociais. Então, quando a gente fala de cirurgia ortognática ou tratamentos da articulação temporomandibular, tem que falar devagar para não errar, a ATM, não estamos tratando apenas de ossos e músculos, mas sim de procedimentos capazes de devolver a alguém a capacidade de sorrir sem dor, respirar melhor e se reconhecer com confiança, né, no espelho. Então, antes de partirmos para todas essas questões, vamos começar com o básico. Doutora Ângela, pode explicar um pouquinho para a gente o que é a cirurgia ortognática? Apesar da gente ter aqui dado uma pincelada, mas o que é de fato? Então, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia eletiva, né? Ela surgiu inicialmente para que a gente conseguisse reestabelecer a parte funcional do paciente. Então, deformidades faciais, alterações da face, muitas vezes elas estão ligadas à parte da oclusão dentária, que então é a nossa mordida. Por muito tempo, ela foi indicada principalmente pelos ortodontistas, que são os profissionais cirurgiões dentistas que fazem a instalação do aparelho. Então, o paciente ele era diagnosticado com uma alteração, que pode ser tanto da maxila, da mandíbula, pode ser um encurtamento da face, pode ser um alongamento ou projeção da face, principalmente da mandíbula. E aí a gente vai conhecer esse paciente como paciente prognata, né? Ou paciente que tem aquele queixinho que é um pouquinho para trás, que a gente vai chamar ele de retrognata. Então, a gente consegue avaliar muito bem aqui na região sul a nossa maior parcela de pacientes com necessidades de cirurgia ortognática, geralmente são pacientes retrognatas que têm esse mento, essa mandíbula hipodesenvolvida. A gente também tem os pacientes com deformidades faciais, que por alguma alteração do crescimento lá na puberdade, ele vai ter uma assimetria, então laterognatismo, tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo, né? A gente tem alterações anatômicas lá na articulação temporomandibular, né, que vão desenvolver daqui a pouco um crescimento assimétrico, ou também vão trazer um deslocamento dos discos articulares, alterações lá da morfologia da cabeça do côndilo. Então, a cirurgia ortognática, ela veio nessa parte funcional. Hoje, a gente está tratando não somente da parte funcional da oclusão, mas também ela trata hoje da parte estética, tá? Então, por conta de muitos procedimentos estéticos e até mesmo a evolução natural do paciente que ele necessita, né? Então, antigamente, o que a gente tinha? Nós tínhamos o paciente que chegava no consultório por indicação do ortodontista e a partir disso nós dávamos o nosso laudo e operávamos o paciente para a parte funcional. Então, restabelecer a oclusão. O que o paciente não tolera mais? Ele não tolera mais só apenas a alteração
para a oclusão. Ele quer já um aumento, então ele quer uma projeção do mento, ele quer um alargamento do ângulo da mandíbula. Já que eu vou ter que fazer uma cirurgia, vamos arrumar tudo, vamos né? aproveitar. Então, há alguns movimentos que nós fizemos, que muitas vezes são lá no planejamento virtual, a gente vai entrar um pouquinho a fundo nisso, a gente consegue prever esses movimentos. Alguns não, porque os tecidos moles, a gente não consegue ter essa confiabilidade como a gente tem. Cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia óssea, mas que hoje a gente está cada vez mais procurando encontrar soluções, seja no planejamento virtual, seja na expertise do profissional, para que a gente consiga trabalhar também tecido mole, que é como o músculo vai reagir, como a pele vai reagir. Uhum. E agora, o que é um lançamento, que não é tão lançamento assim, né? Mas assim, o que tem vindo muito mais à tona, principalmente, é a cirurgia ortognática para tratamento da apneia ou hipopneia do sono. Então, hoje a gente sabe que sim, é padrão ouro, né? Então, tem alguns pré-requisitos aí que a gente também pode abordar na sequência. Mas, em especial, a cirurgia ortognática, mesmo sendo eletiva, ela é hoje uma das principais cirurgias que vai te trazer funcionalidade, vai te dar qualidade de vida e também vai te trazer estética. Olha, a doutora já nos trouxe basicamente todos os pontos. Isso, a gente vai tratar, assim. Ela consegue abordar muito e consegue resolver muita coisa. Exato, mas então pegando um dos pontos que você disse, né, a questão assim, que eu acho que a galera tem esse interesse também em saber, né, que hoje, então, falando da tecnologia, tem essa questão, né, faz o escaneamento facial, planejamento virtual, ali que você disse, porque cada rosto é um rosto, né, aí, por exemplo, o paciente tem algum problema funcional que ele precisa, né, ter ali a cirurgia, vamos aproveitar, então, para fazer todo o processo, mas você tem aquela coisa do como que você consegue alinhar a expectativa também do paciente, né? É possível você fazer também uma simulação, olha, claro que não vai ser assim, isso não é uma promessa, mas o que nós podemos fazer é isso, isso e isso, e vai daí definindo, né? Como você disse assim, projetar um pouco mais, assim, é bem importante que o primordial é que a funcionalidade, né, seja resolvida. Estética acaba sendo a consequência também, né? Mas alinhando ali os dois, a importância também de trazer isso para o paciente, né? Digamos, calma, vamos lá. E daí fazer toda essa questão. Também, já emendando também outra pergunta nesse sentido, pacientes que vêm até o consultório pensando inicialmente na estética e descobrem que tem um problema funcional também que precisa ser trabalhado? Essa pergunta, eu vou começar pela segunda pergunta, que eu acho que é muito importante para o paciente. O que acontece? A odontologia, então, hoje ela está regada de muitos profissionais da harmonização orofacial. A gente tem uma especialidade agora que saiu uma resolução, que é cirurgias estéticas da face. E o que a gente tem percebido? Que muitos pacientes, eles são tratados para a parte estética, com tratamentos que não são duradouros ou que não avaliam a parte oclusal, que é esse encaixe da mordida. Mas a parte de tecido mole, que é onde hoje a cirurgia estética facial e principalmente a harmonização facial, ela age, tá? Então, como eu falei, a cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial e a cirurgia ortognática, a gente basicamente, assim, de uma forma mais pouco aprofundada, ela vai tratar a parte óssea, tá? Então, a gente opera o osso. E a partir disso, o reposicionamento dos tecidos, que são os tecidos musculares, os tecidos nervosos e a pele, né? Ok. O que a gente tem percebido, e eu diria até que é uma briga, porque se popularizou injetáveis. A gente faz hoje as cirurgias reconstrutivas, né? Então, o que acontece? Elas não são tão bem indicadas. O paciente chega para tratar uma causa que, claro, puramente é estética, mas na verdade o tratamento dele seria funcional. Uhum. Então, uma angulação do incisivo central, que é algo que a gente avalia muito lá no planejamento virtual. Agora vamos entrar no planejamento virtual. A mordida, a projeção, a vestibularização, a inclinação dos dentes, seja ele o corredor bucal no teu sorriso. Então, tu sorri amplo, tu tem uma margem ali que tu precisa trabalhar. Tudo isso é estética. Não é avaliado, infelizmente, tá? Não é avaliado, infelizmente, daqui a pouco pela parte de injetáveis, só puramente pela harmonização. Nós que realizamos cirurgias ortognáticas, a gente necessariamente avalia isso. E não é só na cirurgia ortognática, como eu falei antes, a gente é um casamento. Uhum. Nós, o paciente e o profissional ortodontista, que é aquele que coloca o aparelho. A inclinação dos dentes importa muito, porque não adianta eu fazer um movimento ósseo na maxila com segmentação, daí a parte técnica sem segmentação. Indiferente disso, se a angulação do dente tá ruim,
Então, mesmo assim, a parte estética vai ficar deficiente. A gente não vai entregar aquilo que daqui a pouco seria esteticamente muito bom e visualmente para o paciente, ele vai se sentir confortável. Porque é uma mudança muito grande. A cirurgia, né, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, a gente fala que a cirurgia ortognática a gente tem que entregar. É de entrega. Diferente do trauma, que é um paciente, né, que é da emergência, que é da urgência, a gente vai reestabelecer aquilo que ele era. Não necessariamente ele era funcional, mas a gente vai reestabelecer aquilo que ele era, tentar chegar o mais próximo daquilo que ele já possuía. Na cirurgia ortognática, não, a gente necessariamente tem que entregar algo muito bom, né? Porque o paciente tem a expectativa de resolver o problema funcional, mas hoje, como eu falei, a estética, ela é primordial. Então, quando o paciente ele chega para nós por encaminhamento, ele tem, sim, como prever, tá? Então, nós temos tanto a parte ortodôntica, então o ortodontista dá um ok pra nós, tá tudo ok, tá legal, porque a gente já trabalhou, né? A gente já trabalhou isso antes, então, o paciente que teve o diagnóstico que vai necessitar de cirurgia ortognática, ele chegou, então, ok, confirmamos ali os dados, os números, então a gente trabalha muito com isso. A gente confirmou, vai ser. A gente, junto com o ortodontista, a gente tem um plano de tratamento que vai demorar de 10, 12, 20 meses, 24 meses. Então, vai depender daquilo que o ortodontista vai precisar de tempo para alinhar, nivelar, enfim, fazer os movimentos da parte dentária. Ou seja, não é só sentar, querer e pronto. Não. É bastante tempo. A gente tem alguma técnica aí que se chama de benefício antecipado. Por exemplo, eu, Ângela, hoje preciso... eu tenho uma alteração funcional, minha mordida não encaixa tão bem, e eu quero operar hoje. É possível? Talvez, tá? Talvez seja possível. A gente precisa ter uma engrenagem da oclusão mínima. Porém, como eu falei, se a minha angulação do dente não tá boa, eu vou entregar um trabalho a quem? Porque a cirurgia vai entregar uma mordida encaixada, mas talvez no sorriso, na exposição do meu incisivo. Se eu avançar muito para corrigir, para entregar uma oclusão boa, talvez eu tenha uma abertura da asa nasal. Então, o paciente não vai gostar muito, porque a gente sabe que hoje o perfil de narizinho é um perfil, né, que o paciente procura mais fininho, mais isso, mais aquele outro. Então, vai depender muito da característica daquilo que o paciente espera, tá? Então, talvez eu não entregue. Tá? Então, os avanços muito grandes de mandíbula, a gente pode ficar com alguns defeitos ósseos nessa região onde a gente tem a segmentação, então é um problema pra gente tratar depois. Então, a cirurgia de benefício antecipado, ela existe, tá? É possível, mas hoje não é o nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe sempre é um tratamento um pouquinho mais longo, mas é um tratamento com o pé no chão, tá? Com a previsibilidade maior. Então, esse paciente chegou, ele tá no dia da cirurgia, vamos lá, Carol. Vamos operar a Carol, tá? Ou Fernanda, tanto faz. Vai, Carol, vai, Carol. Tá perfeita, a oclusão tá estável, né, tudo bem. Então, ok, qual que é a tua queixa principal? Eu sei o quanto eu consigo corrigir da tua oclusão, que é aquilo que me compete, né? Mas eu preciso ouvir de você também. Eu gostaria muito de ter um sorriso um pouco mais largo. Ok, eu gostaria de ter um ângulo de mandíbula um pouquinho mais projetado. Será que é possível dentro da tua osteotomia? A tua anatomia permite que a gente consiga fazer isso? Pode ser que sim, bacana. Então a gente vai anotando. O mento, que geralmente, né, todo mundo gosta de a perfiloplastia é a palavra do momento, tá? Tá no hype. Todo mundo, a perfiloplastia. A maioria faz com ácido hialurônico, injetáveis, a gente tem cirurgias que só aumentam o mento para um paciente que tá funcionalmente estável. Mas sim, ok. Então a gente já sabe que a queixa do paciente, além da função, que eu vou conseguir consertar, vou reestabelecer a função dele, eu consigo atuar nessa parte mais estética. O paciente vai ter uma projeção dentro de um software, então a gente faz todas as medidas o paciente vai conseguir ver como aqui numa tela de computador. Claro, não é tão exato, porque como eu falei, a gente vai operar a parte óssea, a gente não vai operar a parte de tecido mole. A gente sabe que tem umas proporções ali, um avanço X vai remeter a Y do tecido mole, né? Alguns músculos são mais hipertróficos do que outros, alguns perfis de face também respondem melhor a determinadas osteotomias, então reposicionamento a gente consegue fazer, mas não é tão exata, tá? Porque também tem coisas que você só vai saber quando tá ali já fazendo, Sim. né? Também, porque vai como é que se comporta também o paciente, né? Com o passar do tempo, a gente vai criando, a gente vai tendo esse olhar um pouquinho mais acurado, né? Para alguns pacientes. Então, para alguns tipos de pacientes, perfil de paciente de tecido, tá? Então, a face a gente classifica ali, um perfil com uma face mais longa e estreita, um perfil mais curto e mais amplo, tá?
E o perfil mesofacial, que todo mundo conhece, que é um perfilzinho que, assim, que é mais agradável ao olho, que é um mentinho um pouquinho mais projetado. Não é nem tão fininho, nem tão larguinho, tá? Então, a gente consegue, para alguns pacientes, colocar ele num novo padrão. Mas não é uma unanimidade que a gente vai fazer. Vai muito da confiança com o paciente. Como eu falei, é um casamento entre o profissional que colocou o aparelho, eu e o paciente. Então, também a expectativa do paciente importa. Daqui a pouco, Ângela, eu não vou chegar na tua expectativa, eu tenho que ser sincera contigo, né? Carol ou Nando, ou vice-versa. Eu vou tentar te instigar porque eu acredito que pra ti vai ser melhor. Então, é a confiança, a relação paciente e profissional, que também importa. Eu acredito até hoje que seria o primeiro passo para cirurgia ortognática, porque a gente não vai se encontrar nenhuma, nem duas, nem três, a gente vai ter ali um longo período. Ah, sim, e se você não tá confiando no profissional que tá realizando tudo aquilo, né, vai estar sempre ali questionando, vai ficar, e vamos e venhamos, como a gente falou aqui no início, né, é o nosso cartão de visitas, você vai ficar se olhando no espelho todo dia falando, gente, que estão fazendo comigo? Nossa, eu conheci umas 2 pessoas próximas, assim, que fizeram, assim, realmente é gritante o quanto muda a face da pessoa. Aquele que nem você citou, né, que a gente tem mais os casos, assim, dos queixos mais... É, característica aqui das nossas etnias. E, meu Deus, muda totalmente. Mas essas pessoas que você conhece, pelo menos, ficaram contentes com o resultado? Sim, exatamente. Isso é importante. Principalmente esses casos mais assimétricos, casos assim que tem essas discrepâncias maiores, que a gente consegue perceber visualmente, assim, de cara, eles tendem a se sentir mais satisfeitos, né? Sim. O paciente, porque já era uma queixa dele daqui a pouco desde a infância, né? Então, lá da adolescência, então já é algo que ele tem essa expectativa e com certeza vai ser sanada. Mas o detalhe, a cereja do bolo, gente, é o profissional que vai dar, tá? Desde a orientação, tá? Desde de também deixar o paciente confortável para a expectativa daquilo que é realidade. Então, a gente tem a IA hoje e ela é algo muito bom. Ela é uma tecnologia que veio aí para nos ajudar muito. Eu acredito que vai ter um boom ainda dentro da cirurgia ortognática dessas projeções de como a sua face vai ficar, mas hoje não é de fato o que a gente sabe, tá? Então, o que a gente sabe é que o tecido mole, ele não responde da mesma forma que o tecido ósseo e que a gente precisa deixar essa expectativa com o paciente bem alinhada, porque senão o paciente sai da sala de cirurgia descontente. Às vezes era um movimento pequeno, né? Para o paciente que é um pouquinho mais exigente, para o ortodontista que tem um olhar um pouquinho mais acurado, às vezes é um mínimo movimento. 4 milímetros, 2, assim, angulações que a gente vai corrigir. São pequenos detalhes que, sim, fazem muita diferença, tá? É louco, né? Pensa assim, é claro, né? Porque você tá tratando ali, né, de face, mas é 1 milímetro, gente. Estamos falando de milímetros. Que às vezes pode deixar uma maxila um pouquinho mais baixa num lado e menos do outro. Que aí a oclusão já não encaixa. Daí você fica procurando, porque o nosso olhar hoje, ele fica procurando a simetria, né? Então, nós somos treinados, nós nascemos com isso. A gente procura simetria em tudo. E aí, aquilo que incomoda, tu pensa assim, essa pessoa tá me incomodando, tem alguma coisa que incomoda. Geralmente é uma assimetria. Um desenvolvimento de um ladinho da mandíbula um pouquinho mais e o queixinho, o centro do queixinho fica um pouquinho pro lado. Então, isso acaba fazendo o quê? Ai, tá me incomodando. O paciente vai lá pra corrigir, mas o tecido mole dele, aí, do outro lado, vai continuar hipodesenvolvido. Entende? Então, isso são situações que a gente não consegue ter 100% de certeza, mas que por um período de tempo, até a readaptação muscular, o paciente vai ter que conviver com isso. Então, são questõezinhas que eu tô trazendo aqui, sim. Daqui a pouco não tanto chegamos ao que a gente imaginava, daqui a pouco trazendo um pouquinho sobre realmente os percalços que existem da cirurgia, não ela sendo a solução das nossas vidas, nem a solução dos problemas, tá? Mas para que o paciente que está predisposto, que tem indicação, que está pensando em fazer a cirurgia ortognática, ele vá muito mais aguerrido, né? Com muita mais segurança e também para conhecer os prós e os contras, tá? Que é uma cirurgia extensa, é uma cirurgia delicada, vai mexer com a tua face. O paciente que vai para a cirurgia ortognática é o ideal e é interessantíssimo que a gente tenha uma equipe multidisciplinar atendendo. Então, a gente vai falar aí de um médico, né, clínico geral, que vai poder fazer os
exames, a gente vai falar de um psicólogo, a gente vai falar de um fonoaudiólogo, a gente vai falar de um fisioterapeuta, a gente vai falar de nós, dentro da cirurgia ortognática, do profissional que faz a parte ortodôntica, que vai cuidar dele no pós-operatório também, né, que o pós-operatório é estendido, então a ossificação completa ali, né, a gente vai tratar que a gente vai ter o paciente quase finalizado de 6, 8, 12 meses depois da cirurgia, então... Nossa, é um tempo. A adaptação de tecido, a adaptação da articulação temporomandibular, que em alguns casos também acaba sofrendo ou é indicado operar antes mesmo da cirurgia ortognática. Então, são todas questões que precisam ser muito, muito, muito avaliadas previamente e manter esse paciente sempre ciente, porque operou, mas tem um longo trajeto ainda. E não é o tipo de coisa assim, ai, não gostei, vou fazer de novo. Até pode, tá? Não, a gente sabe que existem as reoperações e elas vão crescer cada vez mais, tá? É um panorama atual de um paciente que opera uma vez, não fica tão satisfeito, né? Faz de novo. Faz a cirurgia, tá? Então, é algo que a gente recebe. Hoje eu poderia dizer, assim, que a maioria dos pacientes que eu recebo não é a primeira indicação para cirurgia, mas sim, geralmente, reoperação e segunda opinião. Uhum. Então, com algum tipo de sequela que veio da cirurgia e que existe, que tem, tá? Então... como eu falei, eu não trago aqui que a cirurgia ortognática, ela é a bala de prata. Para alguns casos funcionais, diria que sim. Uhum. Mas quando o paciente busca estética também, a gente vai precisar ter um olhar um pouquinho mais direcionado para a expectativa. Acho que essa é a palavra que caberia bem. A expectativa do paciente é aquilo que eu consigo realmente entregar dentro da minha expertise, dentro da minha técnica cirúrgica, dentro da minha equipe, né? Porque, como eu falei, é multiprofissional, dentro de uma equipe de cirurgiões, a gente também tem quem tem mais predisposição ou predileção por operar ATM, quem gosta mais do trauma, que vai trazer, né, a sua experiência, a sua bagagem, quem gosta só da parte de planejamento virtual, que só gosta de operar o paciente ali, né, no software também. E é bom que cada profissional esteja dentro da sua expertise mesmo, né, para poder direcionar melhor, porque entre o quero e o possível, tem uma ponte, assim, considerável, né? Isso aí, mas saindo um pouquinho da questão estética também, né? Que eu tenho aqui um dado, né? Que de acordo com o levantamento realizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial no ano passado, esse é mais recente, em média, 22,2 mil brasileiros sofrem lesões graves na face todos os anos, provocada principalmente por acidentes de trânsito. Como que a cirurgia ortognática, então, entra nesse sentido de reparação também? Então, a cirurgia ortognática, eu não diria que ela em si, dentro da parte de cirurgia de trauma, tá? Eu vou falar da nossa região de Chapecó. Hoje eu trabalho dentro do Hospital Regional, faço parte da equipe do serviço de cirurgia, ali traumatologia, e hoje nós somos um hospital porta aberta, né? Então, nós atendemos toda a região, pelo fato de sermos... especialistas e termos um serviço que é bem capacitado, a gente trabalha junto com outras especialidades. Então, hoje é a ortopedia, que é muito forte, a referência, e a neurologia. Então, a gente trabalha em conjunto ali. Então, a cirurgia ortognática, propriamente dita, ela, dentro do trauma, ela pode ter alguma técnica que você saiba realizar, uma incisão, uma osteotomia ali, né, que é um corte no osso, que vai nos ajudar no trauma. Mas, basicamente, a cirurgia e traumatologia, né, no âmbito de emergência e urgência, ela é mais para restabelecer aquilo que o paciente já possui. Então, muitos pacientes daqui a pouco tinham alguma falta dentária, então a oclusão ela já estava prejudicada. Era um paciente que já tinha um laterognatismo, uma assimetria. A gente vai tentar, claro, dentro do possível, devolver a função, mas ele já não possuía uma função satisfatória, né? Então, a cirurgia dentro do trauma, ela é muito mais da necessidade do momento, né? Então... Reparar algo que aconteceu ali. Reparar algo que é urgência e emergência, um sangramento, né? Às vezes a gente também tem infecções associadas ali na porta de entrada, né? Então, infecções graves, né? Dessa parte do sistema estomatognático. Lesões dentárias que muitas vezes levam a abscessos, a infecções que podem se transformar em infecções graves, né? Que vão evoluir daqui a pouco para ir para um risco de vida, né? Então, isso tudo é tratado dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Então, nós somos uma especialidade bem ampla, está muito consolidada, nós já temos anos aí de carreira, e não estou falando de mim, estou falando enquanto especialidade, né? Uhum.
E nós trabalhamos nesse contexto total da face e seus anexos, né? Então, tecido cutâneo, muscular, nervoso, articulações, né? Então, eu diria até que a articulação temporomandibular aí é uma das mais especializadas no nosso corpo, tá? Uhum. Então, porque ela trabalha com um osso único que se movimenta e precisa se movimentar de forma simétrica, de preferência a todo momento. De preferência. De preferência a todo momento. E aqui a gente trouxe esse dado falando de acidente de trânsito, mas eu imagino que tem certas épocas do ano, fim do ano, etc. A pessoa tá muito sem ter o que fazer em casa e vai fazer reparos em casa por conta. Deve ter muito trauma de acidente doméstico, assim, né? Cair de uma escada. Muito. Hoje a gente tem, não vou trazer com exatidão, vou fazer mais ou menos um geral, uma média do que a gente atende, né? Mas os traumas da própria altura para pacientes mais idosos. E sim, o final do ano é campeão em eu vou trocar um telhado e eu caí. Então, assim, e obviamente não é um trauma isolado da face, tem ali junto a neuro, tem ali junto a ortopedia, né? Mas em especial, traumas da própria altura, né? Então, no paciente idoso, paciente que tem dificuldade de locomoção, ele acaba sendo direcionado para a face, tá? Então, é nariz, é mandíbula, geralmente esses são os principais ali que a gente tem, fratura nasal e fratura de corpo mandibular aqui, né? Uma região anatômica. Então, esses são os principais que nós atendemos. E esse é um paciente que, por muitas vezes, ainda é um paciente idoso e edêntulo, que é aquele paciente que não tem a oclusão, que usa prótese. Então, imagina restabelecer essa função, se ele já usa prótese, né? Então, a gente faz uma redução, uma fixação ali dos ossos, anatômica, claro, buscando, né, o tempo todo chegar mais próximo de uma oclusão, mas a oclusão dele já é uma oclusão que não tá fixa, né? Ela é uma oclusão móvel. Então, vai a depender do caso, a funcionalidade vai ser muito mais na abertura e no fechamento e manter esse osso estável, né? Sim. Para vocês terem uma noção, assim, de como que funciona. A gente assessorava da mesma área, um cliente nosso, e uma vez ele mostrou uma imagem que volta e meia me aparece na cabeça. Eu não queria desver. Eu queria desver porque foi com uma motosserra. Ai, tá, pode sim. Então, E assim, foi, meu Deus do céu, aquilo, que nem a Carol disse, às vezes a gente queria desver. Mas o antes e depois foi impressionante. Foi impressionante. Assim, eu poderia dizer que a grande maioria das vezes a gente restabelece tranquilamente, não só a parte estética, né? Eu tive um paciente, e nós, a maioria dos bucos aqui da região, nós temos a nossa região é agrícola, né? Então, nós temos traumas lá dentro, no trabalho rural. Sim. Então, assim, eu tive um paciente que ele subiu sobre um trator, enfim, e aí o trator acabou se soltando e ele estava subindo e ele deu de frente numa árvore. Então, assim, além dos traumas no corpo, a face tiveram múltiplos. A gente fala que é um paciente politraumatizado. Então, não é um osso único que se fratura. Então, ele se fratura vários ossos em vários fragmentos. E aí, são vários acessos que por muitas vezes acabam deixando cicatrizes. O que a gente faz hoje é tentar evitar ao máximo cicatrizes extensas, né? Então, como eu falei, a gente trata a pele também. Para a gente acessar o osso, a gente vai acessar o músculo previamente, né? A gente vai acessar áreas que têm inervações específicas que vão favorecer ou não o nosso procedimento. E o trauma é isso. O trauma, diferente da cirurgia ortognática, que é eletiva, que você planeja virtualmente, o trauma a gente acaba ficando um pouquinho mais de mãos atadas, porque nós vamos ter uma tomografia que vai nos ajudar, né? Hoje é padrão ouro esse exame, a tomografia, tanto para cirurgia ortognática quanto para cirurgia do trauma, é primordial. A gente consegue operar, claro, com exames imaginológicos um pouco mais retrógrados, mas o ideal padrão ouro é que a gente tenha uma cirurgia ortognática, os grandes centros, os hospitais e até mesmo casas profissionais especializadas, casas especializadas em radiologia também vão ofertar isso num preço bem suficiente para o paciente. A gente consegue operar o osso, mas antes de a gente chegar no osso, onde que a gente vai passar? A gente vai passar pela pele, a gente vai passar pelo músculo, a gente vai passar por inervação, a gente vai passar por áreas de suprimento vascular, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E o trauma é isso, é de momento. Você não planejou, você necessariamente precisa saber fazer. E dentro da nossa formação, é a nossa formação base, assim. Dentro da nossa carreira ali, que vai durante no mínimo 3 anos, da formação, da pós-graduação, seja em especialidade modelo, indiferente do modelo,
Você vai passar inicialmente pelo trauma e ele vai você vai carregar ele vai te carregar durante toda a trajetória de vida. Cirurgia ortognática, cirurgia de articulação, hoje cirurgias estéticas da face, imaginem várias cerejinhas em cima do bolo, mas o bolo, para ele se construir, ele é construído dentro do trauma. Então, quem sabe fazer um bom trauma vai saber operar N outros procedimentos. A gente, assim, num geral, todos os profissionais são capacitados, são treinados dentro do trauma. Dentro seria quase como dizer assim, o trauma é o básico, mas dentro desse básico é um básico bem complexo. Mas para todas as especialidades, né? As especialidades médicas, as especialidades odontológicas também. Então, tem esse chão que nós precisamos percorrer e ele é único para todos. Todos os profissionais passaram por esse momento de atender o trauma. Bem, nós estamos já com o nosso tempo esgotado, mas tempo. Tem uma questão que eu acho que é importante, porque a gente citou no início e eu acho que é de interesse público, é a questão também da respiração. A gente falou antes, né, da questão até de padrão ouro, até para a questão de distúrbios do sono. Exato. Então, existe uma relação também entre o sono ruim e alterações faciais, que entra na questão até da apneia obstrutiva do sono. Então, a cirurgia ela pode ser indicada também para esses casos? Isso, com certeza, tá? Como eu comentei antes, não é uma novidade tão novidade assim, mas ela se popularizou, né? Então, e também não é um diagnóstico feito por nós, propriamente dito, únicos cirurgiões bucomaxilofaciais, tá? Então, esse paciente que tem apneia, que tem hipopneia, ele vai ter que ter um diagnóstico, e esse diagnóstico muitas vezes vem daquele exame que todos conhecem, você é um pouquinho mais sucinta, que é a polissonografia. Então, tem algumas formas de fazê-la, tá? Alguns profissionais preconizam uma forma, outros profissionais outra. Enfim, existe também um padrão ouro para esse diagnóstico, né? Que é essa polissonografia, que é um ambiente controlado, vai lá, eletrodos, enfim, acompanhamento de uma noite de sono, e vai se constatar ali, vai ter um nível de apneia, hipopneia, e a partir disso, a gravidade vai ser estabelecida também. Então, a gravidade e a necessidade de agir o mais rapidamente possível. A gente sabe que hoje é importantíssimo que o paciente durma bem, tá? Então, a qualidade de vida está super relacionada a problemas cardiovasculares, né? No paciente 40 a mais ali, tá super ligado com a qualidade do sono. Nós, mulheres também, tá? Então, a partir do momento ali que a gente vai entrando ali na pré-menopausa mais conhecida, né? Ou na menopausa ali, tá? A gente vai diminuindo a qualidade do sono e muitas vezes também isso tá ligado à respiração. Então, alterações da face, em geral, elas são tratadas por nós, mas também são tratadas pelo profissional da otorrino, tá? Otorrinolaringologia. Então, ou é indicação nossa para otorrino, ou neuro para otorrino para nós. Então, existem algumas técnicas utilizadas lá dentro da especialidade da otorrino que vai facilitar essa liberação, né, essa passagem de ar pela via aérea superior. Mas a gente sabe que por essas outras, muitas vezes, também não é o suficiente. Então, a alteração nesse complexo maxilomandibular e o avanço, que a gente chama, que é essa projeção anterior aqui, ela vai favorecer a liberação de espaço de via aérea superior, né, para a passagem do ar. Tá? Então, o que a gente recebe, às vezes, no consultório? Isso aí é um dado meu, tá? Recente até, indicação de cirurgia ortognática para o paciente porque fazia apneia do neuro e tal, mas ele queria o paciente queria uma segunda opinião minha. E eu fui muito clara, eu falei, não tem como eu te operar só com um exame único polissonográfico, sabendo que você já no teu exame de imagem aqui, a gente consegue perceber que você tem um desvio de septo, um lado já está mais obstruído. Assim, não tem como eu tratar também, de nada adianta eu te avançar X milímetros, por quê? Porque para a cirurgia ortognática, para o paciente específico de apneia, com indicação, com diagnóstico, o ideal seria que houvessem avanços maiores, tá? Então, o que a gente chama? Que esse complexo junto, né, que fica fixo no crânio, a gente consiga fazer um avanço um pouco maior para que a gente libere lá na região posterior, tá? Então, para que a respiração aconteça de forma tranquila e não haja nenhum impedimento.
outros fatores estão associados também, tá? Teciduais lá da região, tudo isso vai influenciar e precisa ser avaliado. Mas de uma forma mais generalista, esse paciente da apneia precisa de um avanço maior. E aí que a gente vai cair na estética, o quanto que isso é importante, tá? Então, a gente vai voltar de novo para aquilo, que é entregar função e estética, né? E esse caso em especial, ele tinha sido um paciente que tinha, daqui a pouco, ele vai realmente precisar de uma cirurgia ortognática, né? Funcionalmente, eu até indicaria, né, da parte de vista oclusal, mas precisaria inicialmente passar por toda a parte ortodôntica. Eu não consigo entregar para ele um benefício antecipado, sabe? Com resultado bom. Mas que o que queixa ele, a indicação até do neurologista, era fazer um procedimento para que ele conseguisse eliminar ou reduzir as apneias, para que ele tenha qualidade de vida, até pelo trabalho dele. E aí, eu fui muito objetiva e tanto é que eu consigo confirmar isso com vocês, porque ele passou por um procedimento junto com o profissional da otorrino, previamente. Daqui 6 meses a gente vai refazer o exame de polissonografia, a gente vai avaliar se a gente teve uma melhora ou não, e aí a gente vai reindicar ou não vai mais indicar a cirurgia ortognática. Tá? Como eu falei, a parte oclusal talvez eu operasse o paciente, mas se a queixa dele inicial não era estética, a oclusão, eu deixaria ele numa forma mais próxima do ideal, sim, mas se não for continuar sendo uma queixa dele, se a queixa dele seja só a apneia e essa qualidade de vida, talvez ele vai permanecer só com a cirurgia pela parte do otorrino e não necessariamente nossa. Então, para vocês verem como é uma conversa que além de ser minha, do paciente, do ortodontista, vai para neurologia, vai para o profissional da otorrino, vai com o paciente, com a família, porque isso influencia também no casamento, né? Sim. Só quem tem um parceiro que ronca sabe o quanto isso pode ser ruim, né? Isso eles pode não dormem bem, a gente também não dorme bem. Né? Ninguém dorme bem, no outro dia todo mundo está cansado, então todas essas relações existem, tá? E também existem aqui, eu vou deixar, né? Não vou entrar a fundo, mas pra criança, não é normal criança roncar, tá? Quero deixar aqui, precisa ser investigado, tá? Então precisa muito. O nosso perfil de face aqui na região também é um perfil mais estreito, então a maxila é um ossinho mais constrito. Então, o profissional da ortodontia vai ajudar a maioria aí das famílias que têm crianças que roncam. E sim, é preciso tratar o quanto antes, o mais brevemente, tá? Ai, gente, eu já ia emendar outra pergunta. Quem é mãe já sabe, ela já vai, né, vai direto. Meu assunto gente, não falta. Quando acabar as câmeras aqui, eu faço. Não, a gente tem que marcar outro podcast, gente. E como sempre, eu sempre digo isso no final, mas é porque é verdade, não é roteiro, embora esteja no roteiro. Sim. Mas a gente poderia ficar conversando muito mais, porque não falta assunto. É uma área muito abrangente. É uma área muito abrangente, muito rica. Então, mas infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu gostaria muito, muito, muito de agradecer, então, a sua presença aqui, doutora Ângela. Muito obrigada por trazer todas essas informações, assim. Eu acho que foi um dos podcasts que eu mais fiquei quietinha. Querida! Não, mas é porque eu estou escutando atenta. Não, que não, eu escuto atenta a todas. Não, mas foi uma aula sobre... Uma aula Meu mesmo. Deus do céu. Muito obrigada. E dizer que sempre que quiser retornar, então, as portas aqui do Fala FV estão sempre abertas. É um prazer. Eu agradeço vocês. E essa experiência também é muito importante para nós, dentro da especialidade. Diria para todos os profissionais, eu acho que aqui é o momento que a gente pode ser ouvido de uma forma atingindo maior quantidade, né, de pacientes. Eu sempre penso isso, porque o colega já sabe, né? É o que eu falei no início. O colega já nos conhece, o colega já faz também, mas em especial o paciente, para que ele seja conscientizado, muitas vezes. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Espero que a gente consiga gravar um próximo, sim. É importante para nós, é importante para vocês também, e principalmente para o nosso paciente. Isso aí. E Nando, como sempre, um prazer ter você aqui do meu lado na prazer bancada. Meu, Carol. Estamos já no clima de inverno, né? Sim. Exato. Já baixou nossas temperaturas, aí um spoiler já para nossa edição de inverno. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer aí. Foi realmente, como eu falei, foi uma aula, né? A gente já tem o conhecimento que a gente, né, vem com escreve sobre isso e tudo mais, mas é muito importante reforçar, né, e sempre conversar.
Isso aí. Lembrando que este episódio do Fala FV faz parte da editoria Papo Cabeça, da edição 115 da revista Flash VIP, o nosso Inverno 2026, como o Nando disse. Através do nosso site, revistaflashvip.com.br, você encontra todas as nossas revistas e conteúdos, e com @FV nas redes, você também encontra o nosso Instagram, Facebook, canal do YouTube. Quero agradecer a audiência, convidá-los a curtir e compartilhar na plataforma que você estiver nos acompanhando. O Fala FV está disponível no Spotify, no Apple Podcast e também no YouTube. Não esqueça de se inscrever, nos seguir e receber sempre as nossas novidades. Um grande beijo e até o próximo Fala FV. Até! Até mais.